Olá, meus amigos, boa tarde. Graça e paz uma vez mais. Os meus amigos que estão aí comigo nessa live aí agora no Facebook, eu quero falar para vocês de um acontecimento que ocorreu quando Davi foi buscar a arca da aliança da parte de Deus. E nós sabemos que a Arca da Aliança ela fez muitas trajetórias. A Arca da Aliança ela fez muitas de suas viagens. A Bíblia diz que a Arca da Aliança ela saiu da cidade de Siló, foi à cidade de Ebenezer. Logo depois de Ebenezer, ela foi para a cidade de Afeque. Depois ela foi para a cidade de Asdod. Depois de Asdod, ela foi para a cidade de Gade, Ecrom, Bet-Semes, Queriate Jearzim e, por fim, Jerusalém. Nesse meio tempo, a Bíblia diz que a Arca da Aliança foi posto em cima de carros puxado a boi. E nessa trajetória até Jerusalém, a Bíblia vai dizer que o carro de boi, os bois tropeçaram, e nesse tropeçar dos bois, exatamente na eira de Nacon, ali os bois tropeçam. Quando os bois tropeçam, a Arca da Aliança cai ou não cai. Aí aparece um personagem que coloca a mão na arca para ter uma intenção de que o homem que ajudou a Arca da Aliança de Deus não cair. Nós sabemos que dentro da Arca da Aliança tinha 3 peças sagradas: a vara de Arão, a vasilha que colheu maná no deserto e as tábuas da lei. Nesse meio tempo, a Arca da Aliança, diz a Bíblia, que ela ia para cair. Um personagem de nome Uzá, ele tocou na arca, a fim de que a arca do concerto de Deus não caísse. Mas para nós falarmos de Uzá, permita eu apresentar a vocês, ou trazer à memória, quem foi este personagem. Veja, a Bíblia fala que Levi, filho de Jacó, foram os únicos a ter uma incumbência da parte de Deus, a ter acesso ao tabernáculo do lado de dentro, ter acesso ao castiçal, a tenda, as lonas, as estacas, enfim, povo de Levi. A Bíblia disse quem foi Levi. Ora, Levi ele foi filho de Jacó. Levi teve 3 filhos. Os 3 filhos que Levi teve é chamado pela Bíblia de Gerson, Coate e Merari. 3 filhos de Levi, conforme Números, capítulo de número 3, versículo de número 17 e de 1 de Crônicas, capítulo 6, verso 1. Esses foram os filhos que Levi teve, e esses tornaram os cabeça do clãs dos mais importantes no seio da nação de Israel. Sim, por quê? Porque eles ficaram a cargo do serviço do tabernáculo de Deus em meio a deserto. Como também todo o processo religioso da nação. Sabemos que o tabernáculo era o centro da adoração de Deus durante a peregrinação dos hebreus até o deserto, até Canaã. Mas permita-te apresentar um por um dos meninos. A Bíblia diz que quem foi os gersonitas? Ora, gersonitas foram as pessoas que vieram do clã de Gerson. Quem é os gersonitas? Gersonitas, a Bíblia diz que gersonitas
do clã de Gerson, que era filho de Levi, eles ficavam na disposição a serviço que foi solicitado para transportes de cargas. Isto é, os gersonitas eram supervisionados por Itamar, que era filho do sacerdote Arão. Mas qual eram as funções dos gersonitas? Os gersonitas, segundo a Bíblia, eles tinham que carregar a tenda, as coberturas do tabernáculo de dentro e de fora, eles tinham que carregar as peles finas, eles tinham incumbência de carregar as cortinas de entrada, a cortina do pátio, a cortina da porta que ficava ao redor da tenda, as cordas. Essa era a função dos gersonitas. Cortinas, cordas, tenda, armação, essa é a função dos gersonitas. Isso está na Bíblia? Claro que está. Números, capítulo 4, versículo 26 ao versículo de número 24 a 26. Números, capítulo 4, 24 a 26. Porém, se nós observarmos o outro filho de Levi, de nome Merari, Merari sabemos que foi o pai dos Meraritas. Que foi a função de Merari? Transporte das peças pesadas do tabernáculo na supervisão do sacerdote Itamar, que era filho de Arão. Mas qual era as funções dos Meraritas? Era as tábuas, as estacas, as colunas, os pregos, as bases, as fundações. Esta era a função dos Meraritas. E isto está em Números, capítulo 4, versículo de número 31 e 32. Meraritas tinha a função de mexer com pregos, estacas, madeiras, colunas e vigas. Pronto, é só essa a função dos Meraritas. Gersonitas, cortinas, tendas, panos, tapetes. Meraritas, pregos, estacas, colunas e base. Ponto. Ok? Números capítulo 4, versículo 31 e 32. Mas qual é os coatitas? Coatita, nós sabemos que é filho de Coate, que também era filho de Levi. Qual era a função dos coatitas? O seu serviço era para cuidar das peças finíssimas, as peças santas, as peças santíssimas que estavam no tabernáculo. Exemplo, castiçal de ouro com as 7 lamparinas, o azeite que colocava nos 7 tubos das lamparinas, a mesa com os pães da propiciação, os pães amargos, a bacia de bronze, o altar do holocausto, e inclusive a arca do concerto de Deus. Então, quem tinha acesso direto à arca da aliança era o povo dos coatitas, filho de Coate. Eu vou lembrar para vocês qual era a função dos gersonitas: tendas, cortinas, tapetes finíssimos. Qual era a função dos meraritas? Prego, estaca, base, coluna. Função dos coatita: arca da aliança, castiçal de ouro, altar do holocausto. Função deles. Tudo bem. Isso está em Números capítulo 4, de 1 a 24. Tá. Mas deixa eu te dizer uma coisa que talvez você ou saiba, mas não se lembre, mas eu vou trazer a sua memória. Números capítulo 4, versículo de número... Números capítulo 7, versículo 7. A Bíblia vai dizer que os gersonitas ganharam cerca de 2 carroças e 4 bois.
gersonitas ganharam em Números capítulo 7, verso 7, 2 carroças e 4 bois. Para quê, pastor? Para carregar as tendas, as cortinas, os tapetes da entrada, da saída, a pele finíssima, a cobertura, os couros que cobria, ok? E a Bíblia vai dizer, no livro de Números, capítulo 7, e no versículo de número 8, que os meraritas ganharam cerca de 4 carroças e 8 bois. Cada carroça, 2 bois que puxava. O povo dos meraritas ganharam 4 carroças e 8 bois para carregar o quê? Estacas, pregões, as bases, as fundações, as colunas, as vigas, serviço pesado. Para isso, o povo dos meraritas ganharam 4 carroças e 8 bois. Está na Bíblia? Claro, Números capítulo 7, verso de número 8. Porém, os coatitas não ganharam carroça. Gente, preste atenção no que eu estou falando com vocês. Eu vou explicar o porquê foi que Uzá morreu. Por que Uzá morreu ao tocar na arca? Uzá também era levita. Não era só os levitas que tinham acesso para tocar na arca, mas por que Uzá morreu? É porque Uzá, ele não era do clã dos coatitas. Uzá não era permitido tocar na arca, mesmo sendo levita. A Bíblia diz que os coatitas não receberam carroças e nem bois, ou seja, eles tinham que carregar a arca da aliança nos ombros. Tinha que carregar o altar do holocausto nos ombros. Tinha que carregar a bacia de bronze nos ombros. O castiçal também nos ombros, a mesa com os pães, também nos ombros. Então o povo dos coatitas, que tinha acesso direto às partes sagradas do tabernáculo, parte santíssima, não ganharam bois, muito menos carroça. Deixa eu te explicar aqui para você um detalhe. Você sabia que Uzá, ele não pertencia ao clã dos coatitas. Foi por isso que quando a arca do concerto de Deus foi colocado nos bois, em cima da carroça dos bois, eu expliquei para vocês que a carroça era a função dos gersonitas e era a função dos meraritas. Coate não tinha carroça, muito menos bois para ser carregado. Tinha que carregar as peças sagradas nos ombros. Uzá morreu porque, segundo a Bíblia, no livro de 1 de Crônicas, capítulo 6, verso 29 e verso 30, vai dizer que Merari teve filhos, e o filho de Merari era Uzá. Então, Uzá, que tocou na arca da aliança de Deus, Uzá, ele era filho de Merari, ele era merarita. Uzá não tinha o poder de colocar a mão na arca. Por isso que Deus matou Uzá. Houve uma ruptura da parte de Deus que pocou Uzá. Uzá foi morto e até hoje o local existe com o nome Pérez Uzá. Então, quando você vê essa tradução bíblica dizendo por que Uzá morreu? Uzá era levita, gente. Uzá poderia tocar na arca? Não poderia, mesmo sendo levita. A função de Uzá, por ser merarita, era para carregar prego, estacas, base, coluna e viga. Aqui eu estou vendo pessoas que foi chamado para carregar prego. Eu conheço pessoas que a sua função é só para carregar coluna, carregar base, carregar prego, mexer com estaca, mas não é para tocar nas coisas santas. Se Deus chamou você para trabalhar na função que você está, não queira colocar as tuas mãos aonde o seu chapéu não alcança. Se Deus chamou Uzá
do clã dos Meraritas para carregar no carro, na carroça e nos bois as estacas, o cara é chamado para mexer só com prego, meu amigo. Uzá foi chamado para mexer com estaca, com prego, com base, não foi para mexer com a parte mais delicada do tabernáculo. Deus chamou você para uma função específica. Se Deus chamou um para cantar, que cante. Para pregar, que pregue. Para ensinar, que ensine. Para demonstrar, que admoeste. Para tratar, que trate. Deus não chamou Uzá para tocar na arca. A intenção de Uzá era para que a arca não caísse, não era? Mas Uzá sabia que por mais que eu sou levita, mas se eu fosse Uzá, eu deixaria a arca cair. Por quê? Porque eu não posso tocar na arca. Uzá sabia disso, que ele não podia tocar na arca, porque ele era merarita. Por isso que Deus matou Uzá. Sabe por que Deus matou Uzá? Porque Uzá foi colocar a mão onde não era da conta dele. Uzá foi se envolver naquilo que não era chamado. Uzá foi se envolver naquilo que não foi convocado a ele. Ele morreu porque foi da onde para frente e foi tentar. O homem que ajudou Deus, o homem que entrou na história, Uzá, o homem que defendeu Deus não cair. Vamos ser sinceros, Deus não precisa de ajuda nem meu, nem de Uzá, nem seu, nem de pastor, nem de igreja e de ninguém. Se Deus é Deus comigo, ele é Deus sem eu do mesmo jeito. Não sou eu, irmão, não é Deus que precisa de mim. É eu que sou 100% dependente de Deus. Uzá morreu porque ele foi se envolver aonde não era da conta. Uzá morreu porque ele foi se envolver aonde que não era para ele se envolver. Uzá morreu porque tocou na arca. E ele sabia. Não, pastor, o que valeu foi a intenção. Que intenção? Uzá sabia que não podia tocar na arca, porque ele era merarita, ele era filho de Merari. E a função de Merari, no Números capítulo 7, é carregar na sua carroça 8 bois e 4 carroças estaca. O cara foi chamado para mexer com estaca, com viga, com prego, meu amigo. O cara não foi chamado para tocar nas coisas santas, não, ué. A desorganização já veio lá de trás. Por quê? Quando Davi foi buscar a Arca da Aliança para ir para Jerusalém, ora, gente, levitas, pronto aqui para levar a arca para Jerusalém. Gersonita na frente, com a Arca da Aliança nas costas, mas não, colocou a arca no carro de boi. O carro de boi não era para carregar a arca. O carro de boi era para carregar cortina, pregos e estaca, mas não era para carregar a arca. Foi dada ordenança para os gersonitas, para eles não carregarem a arca da aliança. Gente, deixa eu falar aqui para vocês aqui um detalhe para mim finalizar com esse vídeo e que você possa, em nome de Jesus, aprender. Gersonitas ganharam 2 carroças e 4 bois. Números capítulo 7:7. Meraritas ganharam 4 carroças e 8 bois. Números capítulo 7, verso 8. O povo dos coatitas não ganharam carroça e nem boi. Tinha que carregar as peças sagradas nos ombros. É por isso que tem muita gente por aí morrendo, como diz agora o pastor Sandro aí, Chiavo. Meu amigo Sandro, um grande abraço. Sandrinho está acabando de dizer aí, olha, por isso que tem muita gente morrendo. Por quê? Porque está tocando aonde não deve ser tocado. Então, meu amigo, não tenta você querer ajudar Deus, que Deus não precisa de sua ajuda, tá bom, Uzá? Se Deus chamou você para carregar estaca, não vai querer colocar a mão na arca não, que você vai morrer. Um conselho meu, filho. Se Deus chamou você para mexer com base, para mexer com prego, para mexer com pau, com madeira, com base, não vai querer afundar as mãos entrando debaixo da cortina não, que Deus pega o seu, ué. Respeita a função do seu irmão. Respeita lá, ué. Você quer saber do conselho meu?
era muito bem para usar. Quando a arca estava para cair, era muito bem para ter alguém por perto. Ora, pois, de quem por perto? O povo do Coatita. Mas já começou tudo errado, irmão. O que começa errado, termina errado. Não era para a arca da aliança estar num carro de boi. Era para estar nas costas. Não era para ter carroça. Era para colocar nas costas. O que começa errado, termina errado. Deixa eu te dar um conselho. É mais fácil você começar o seu ministério pecando e terminar muito santo do que você começar muito santo e terminar no pecado. É bem mais fácil você começar o seu ministério errando e terminar certo do que você começar muito certinho e acabar errado. É muito mais fácil você começar o seu ministério pedindo e terminar devolvendo do que você começar com muito... É muito mais fácil você começar o seu ministério assumindo que você é pecador e terminar no auge do que você começar com muito pique tentando segurar a arca para não cair e acabar morto igual acabou Uzá. Quer um conselho meu? Uzá poderia estar vivo na época aqui. Uzá poderia ter entrado em Jerusalém com Davi, mas não entrou, porque foi se envolver aonde não era da conta dele. Uzá foi colocar a mão aonde não era para ter colocado. Então, deixa eu te dizer um detalhe para você entender o que Deus está mandando dizer para você aqui nessa tarde. Gente, a Bíblia está dizendo para mim, vasta experiência. Homens que começaram seu ministério muito no auge e acabou na pior. Exemplo, Sansão começou seu ministério derrotando os filisteus, midianitas, inimigos, cortando o leão pela boca e acabou na mão de uma mulher estranha, sem cabelo, sem olhos, com mão nas colunas. Saul começou seu ministério profetizando, pulando e terminou desviado, endemoniado e suicidando. Salomão começou seu ministério com muita sabedoria em oração e terminou de joelho adorando 1000 deuses estranhos de suas mulheres. Absalão começou seu ministério dentro da casa do rei e terminou seu ministério com a cabeça pendurada num galho de uma árvore. Então você quer um conselho meu? Não vai com muita sede no pote, não. Não vai querer colocar o chapa onde é que seu braço não alcança e muito menos colocar os bois atrás de suas carroças. Põe na sua cabeça que Deus, nessa tarde, esclareça melhor no seu coração. Não queira mexer aonde não é de sua conta. É por isso que tem muita gente morrendo, porque está deixando a função que Deus te chamou para se envolver com aquilo que não lhe cabe a respeito. Fica com essa palavra, que Deus te abençoe e que Deus te guarde, ok? Muito obrigado aí o meu querido Edson Santos, um abraço, meu amigo. Edson Santos aí da cidade de Guarulhos. Deus te abençoe, meu amigo. Um forte abraço aí. Obrigado outra vez aí o pastor Sandro Chiavo aí do estado do Rio de Janeiro, meu amigo, conheci na cidade de Espera Feliz, Minas Gerais. Obrigado ao querido apóstolo Kleber. Obrigado, filho, pelos likes. Deus te abençoe, meus amigos. Muito obrigado a todos. Deus possa te abençoar e guardar a vida de todos. Fica nessa palavra. Uzá morreu porque foi tocar onde não era para tocar. Deus abençoe, fique em paz e em breve um outro vídeo aí para vocês. Forte abraço.